Olá, pessoal! Então, hoje eu estou aqui no segundo podcast desse mês de outubro, que é um mês dedicado às crianças. Só que eu, esse ano, escolhi as grandinhas para conversar comigo. Mas por que eu escolhi? Porque elas têm uma história que acho que vale a pena a gente contar aqui, que não trataram quando criança e nem adolescentes. E a gente vai entender o porquê e se isso impactou na vida delas na idade adulta. Então, hoje eu estou aqui com a Mariana Rocha, que é a minha paciente, e a Luana Lídia também. E eu vou fazer algumas perguntinhas para elas então, e para a gente conhecer um pouquinho a história de cada uma. Então, gurias, vamos começar então, Lu, contigo, tá? Queria saber, assim, como que era na sua infância a tua relação com o teu sorriso? Primeiramente, é uma honra estar aqui com a Mari, que eu sou super admiradora da Mari. E tu, eu nem consigo mensurar, né, o quanto que eu sou tua admiradora. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui agregando ainda mais o teu trabalho. A minha infância, a minha relação na infância com o meu sorriso foi aquele bullying tranquilo, não, nada tranquilo, que toda criança passa. Eu ainda conseguia, como criança, assim, de fato, rebater um pouco, muito para esconder que doía. Para esconder que doía, a gente rebate, né? Aí eu sempre rebatia, falava para mim, eu ia procurar algo que eu pudesse falar no outro também. Peraí. Porque muitas das vezes a minha relação comigo mesma, eu era criança, eu perdi um dente quando eu acredito que eu tinha 4 anos, brincando, e eu caí de boca numa tábua que eu estava correndo em cima. E aquilo dali, para mim, era corriqueiro, ter esses acidentes, porque eu era bem serelepe. Então, eu não tinha tanto essa coisa do, nossa, eu estou horrível, eu estou muito, como hoje tem. Acredito que muitas crianças de hoje já têm essa diferença. Mas eu não tinha tanto quando era bem na faixa dos 4 a 6, 8 anos, a coisa começou a ficar mais difícil nos 8 anos. Então, aí a gente já começa a se sentir mais mocinha, mais começar a ter que ser mais menina e parar de... Porque a gente, quando menina, a gente tem que ter tem essa criação do você é menina, você tem que ser uma moça, você é uma mocinha. Então, tinha que cuidar o que ia rebater, tinha que ter esse... Quando ia falar, não podia falar igual os meninos, porque eu era uma mocinha. Então, tinha que ser mais recatado, uma coisa mais bela. Então, já tinha que diminuir o certo palavreado. Então, isso começou a impactar um pouco mais a minha questão com o sorriso. Tanto é que eu conheci um coleguinha que ele se mudou para a minha cidade e ele usava um aparelho. Eu queria resolver, assim, eu tinha como eu falei, que tinha um dente faltando, tinha alguns outros problemas por causa de antibiótico. E um coleguinho começou a usar aparelho, e era daqueles aparelhos que vai a cabeça. Eu sofria bullying e ele sofria bullying pior. Por causa do aparelho. Então eu pensava. E eu pensava, meu Deus, então é melhor eu ficar assim. Chamavam ele de alguma coisa? Sim, era freio de burro. Eu não lembro o nome dele, mas, exemplo, Joãozinho, freio de burro. Quem? O Joãozinho, freio de burro. O freio de burro. Ele não tinha, perdeu o nome. Tanto é que ele não brincava mais com os meninos, ele não queria mais sair para brincar porque era o freio de burro. Eu era a boca de tubarão. Viu que tinha bullying. Tinha bullying. Tu tinha bullying, Mari? Não, na verdade, assim, eu não me recordo tanto de ter sofrido bullying, né? Muito em relação ao dente, acho que nunca, mas sempre foi algo que
que me incomodou, assim, internamente. E, ao mesmo tempo que me incomodava, não era diretamente pra mim. Então, era muito mais eu mesma que olhava pra aquilo, né? Eu tinha os dentes de baixo, bem tortinhos, e olhava e sentia, tá, tem alguma coisa que pode ficar melhor, pode ficar melhor. E, ao contrário, né? Na minha época, a gente tinha muito aparelho fixo, eu tinha muitas amigas que usavam e tal, e eu queria usar o aparelho, tal do aparelho fixo. Então, era uma coisa de querer usar. E aí, o meu caso, assim, a minha história com a minha infância e o meu sorriso é um pouco, não tem o bullying, mas tem muito de um sentimento de querer resolver. E na minha casa, os meus pais, a grande verdade é que não deram, né, enfim, a devida atenção a tudo isso, né? Então, eu lembro que os meus pais diziam, ai, é só estética, né? Porque eu não tinha nenhum caso funcional, então não tinha, né, enfim, meus dentes, não tinha nada neles, né, de funcionalidade. E era estético, era só estético que eu queria, né? Então, isso foi, não é frescura, não tem importância, enfim. E eu cresci com isso. Então, meus pais nunca quiseram, né? Não puderam, não quiseram. E aí, investir nisso na época, porque era só estética. Então, eu cresci muito com essa visão, assim, de que, o sorriso era só estética. Então, né, depois fui crescendo, enfim, na adolescência, na vida adulta, fui aceitando muito aquela ideia de tá tudo bem, é só estética. E como eu não era algo tão impactante, talvez, né, aos olhos de longe, vamos dizer assim, porque já era, eu sempre gostei do sorriso, enfim, mas sempre tinha uma coisinha ali que eu pensava, podia ser melhor. Ainda me incomoda. Então, essa é a minha relação, assim, com o sorriso da infância, dessa sensação de que, é só estética, então não é importante, né? E depois de adulta eu fui entender que era muito importante e acho que é por isso que a gente tá aqui, né, hoje, que é entender depois de adulto. E olhem que engraçado essa história do freio de burro, né? Ele se chama, a gente chama dele de AEB, que é aparelho extrabucal. E ele é um aparelho excelente para o que ele vem fazer, que é levar os dentes para trás. Só que ele impactou tantas as pessoas dos anos 80, 90, vou dizer assim, início do ano 2000, que hoje, quando chegam os pais com os filhos para eu passar um planejamento, se eu tenho alguma ideia ainda de usar esse aparelho, o pai ou a mãe já diz assim, não, a gente trouxe o fulaninho aqui porque Deus o livre ter que usar aquele aparelho, que era aquele freio que eu usei, que não sei o quê. Eu sempre penso assim, bom, nesta hora, né, a ideia vai para a gaveta já de usar o aparelho. Tamanho impacto, né, de percepção social que ele tem, né? E ele é uma boa ferramenta, mas é difícil a gente conseguir colocar em alguém hoje nesse aparelho, né? E por que, meninas? Por que agora? Porque vocês têm um intervalo, vamos dizer, de 6 meses de tratamento uma para outra. Por que, Lu, agora você resolveu tratar? Na verdade, o meu não é de agora. O agora é contigo, né? O meu já vem de muito mais tempo. Eu usei aparelho antes de começar contigo por 5 anos, com profissionais diferentes. Tive que mudar de cidade, tive que mudar de estado, tive que mudar... algumas mudanças impactaram nessa mudança de profissional, mas eu acredito que o que mais me impactou mesmo foi o fato do resultado. O meu, como o da Mari, já era uma coisa assim não tão perceptível. Era uma coisa que incomodava. Mas que é que te incomodava? Não, o meu, olhasse para mim, você via que tinha algo fora do lugar, porque literalmente estava fora do lugar. E em todos esses 5 anos que eu usei aparelho, e estive que eu acredito que fazendo a contagem cronológica dá mais de 5 anos, nenhum outro profissional conseguiu, de fato, chegar no resultado próximo do resultado que eu esperava que tivesse. Porque o meu dente era em cima, e tanto é que na brincadeira que tu fez essa semana, eu custei um pouco, olha, não é o meu. Que eu falei, realmente não me reconheço da forma que eu tô, porque parece surreal. Ainda é algo que...
não parece real que eu era daquele jeito e que eu demorei esse tempo inteiro para, em tão pouco tempo, chegar num resultado que praticamente está pronto. Não... Menos. Não, mas vamos A tua lá. queixa, Comparado ao que né? tava. Não, comparado ao que era, eu não podia sorrir às vezes. Porque eu sorria, as pessoas estavam assim, nossa, que legal. E quando... Nossa, mas e esse dente? Eu me sentia culpada. Um desabafo agora. Eu me sentia culpada dos profissionais que eu procurei. A sensação que eu tinha é que eu escolhi errado. Então, foi uma certa... Eu tive um certo... Meu Deus, e agora? Será que eu tento mais uma vez? Será que eu vou mais uma vez? Porque eu acredito que tu começou a primeira vez, né? O meu já vem de vários. Eu ficava me sentindo culpada porque as pessoas falavam, nossa, mas tu nunca pensou em colocar aparelho e... Parecia desleixo. Olha, eu já pensei, eu já coloquei, não uma, não duas, não três, não quatro, não com uma pessoa só, várias já passaram. E parece obra de prefeitura que vai passando. Não termina. Não termina nunca, não saía do resultado. Mexeu em várias outras coisas que nem tu, quando tu olhou, falou, por que esse dente tá ali? Eu falei, olha, queria eu saber por que saiu do controle desse jeito e não tinha o resultado que eu precisava. Não era nem queria, era que eu precisava. E isso impactou muito no meu trabalho, na minha autoestima. Quando eu te escolhi, respondendo a tua pergunta, por que agora? No caso, não de agora, mas eu já venho lutando contra isso há muito tempo. E o agora foi de fato, que eu te encontrei. E tu tá mexendo em tudo isso, que vem de agora uma crescente de coisas boas, porque o que antes era 6 meses para iniciar qualquer coisa, a gente está 6 meses com resultado, 6 meses e pensando, meu Deus, como que eu nunca imaginei que isso seria possível? Perfeito, porque agora eu tenho uma história de decisão, assim, né? Quando eu comecei a fazer a marca da Andrea, a gente conversava muito sobre a importância da autoestima, sobre a importância da gente se sentir bem com o nosso sorriso, né? E não é pelo outro, enfim. E aí, toda vez que eu conversava com a Andrea, me voltava essa história de é só estética, é só estética. E aí me lembrava, né, enfim, dessa ideia que eu tinha na cabeça, que me foi colocada, né, ao longo dos anos. Então, o agora foi porque no final do ano passado, então, no final de 2023, eu tive uma baixa de autoestima, assim, que eu acho que toda mulher tem alguns momentos que a gente pensa, meu Deus, baixou, onde é que tá aquela mulher toda que eu quero ser, enfim, que eu sei que sou. E aí eu tive uma baixa de autoestima e eu decidi, assim, não, peraí, eu vou resolver isso. E eu vou começar pelos dentes. Então, que era uma coisa que me incomodou a vida inteira. E por que eu ainda não tinha decidido, né? Por que eu ainda não tinha tomado essa iniciativa de... Então, o agora é porque agora é eu que decido. E agora é eu que sei, né? Eu que decido onde que eu vou investir, eu que decido, né, o que é importante pra mim. E então, foi isso, né? Foi uma baixa de energia, de autoestima, de talvez não me reconhecer ou querer melhorar a forma como eu tava me vendo. E dessa vez sou eu que decido. Então, agora eu resolvi investir nisso. E o curioso foi que a gente fez um podcast na tua sala, lembra? Com as crianças, né? E as crianças falavam muito de como que começaram o tratamento, de como usar o aparelho, e que ela perguntava, e aí doeu, e aí não sei o quê, e ela disse, não me fala porque eu quero começar meu tratamento, e elas começaram a estimular, vai Mari, e aí terminou o podcast, e elas iam no consultório e me perguntavam, a Mariana já começou? E a Mari já começou? Legal. E acharam que elas influenciaram a Mari para começar o tratamento. E cada vez que uma ou outra encontra a Mari lá é uma festa, né? É, muito bom, muito bom, muito bom. É bem legal. E me diz uma coisa, Lu, o fato de você não ter tratado na adolescência e só agora, impactou alguma coisa na tua carreira, na tua vida social, enfim, o fato do teu sorriso não ser esteticamente agradável? Com toda certeza. Eu posso começar a puxar uma lista de coisas que
A gente tem a questão de ser menina é uma coisa complicada, porque uma das coisas que eu escutava muito era, antes de eu colocar, já era adolescente, nossa, assim, você não vai arrumar um namorado. Eu pensava, tudo bem, ok, eu não... Pra mim, eu não estava interessada em arrumar um namorado naquele momento. Eu sabia que aquilo era uma coisa que impactava muito na minha autoestima, tipo, nossa, ok, não quero arrumar um namorado agora, mas não precisa me dar o conselho que eu não estou te pedindo, obrigada. Mas teve outras pontuais, como a questão do primeiro emprego. Várias amigas minhas encontraram um primeiro emprego para ser vendedora, para trabalhar com o público. Tinha uma época de uma febre de trabalhar em loja de maquiagem. E a gente que é menina, adolescente, passando um pouco da adolescência, né? A gente tem esse sonho de, nossa, maquiagens, vou conhecer esse mundo obscuro da maioridade. Porque na minha época era isso, era um vício, a maquiagem, né? Ainda é, né? Cada vez mais cedo, né? Mas para várias amigas minhas, as oportunidades foram mais, não vou dizer mais fáceis, mas praticamente dessa forma. Mais fáceis. Mais fáceis. Não querendo dizer, mas já dizendo. Porque eu ouvia das pessoas que iam contratar, nossa, entendo que você entende sobre o assunto, mas infelizmente você não tem um perfil que a gente procura, porque a gente procura uma pessoa que tenha uma imagem mais alinhada com uma empresa, com umas coisas para fazer a divulgação. E isso não era em uma e outra oportunidade, eram portas e portas e portas se fechando, e eu pensava, nossa, isso realmente é um problema. E até encontrar, só que foi a ponta do iceberg que começou, né? Esse é um problema, vamos resolver. A Mari decidiu mais tardiamente, mas eu decidi já muito antes, porque o meu problema era, vamos dizer, que pior que o dela. E eu senti essa necessidade de resolver. Porém, como já mencionei antes, passei por diversos profissionais que não entregaram o que eu buscava. Pra ti, eu te pergunto uma coisa, que eu tenho curiosidade. Tá. Ai, que medo. Essa não tava no script. Tu nota alguma mudança na gravação dos teus vídeos? Ai, sim, com certeza. Acho que, né, esqueci até de comentar que como eu trabalho com digital, a gente tá toda hora se vendo, né? Então, tanto na selfie, enfim, fazendo vídeos, né? A gente tá sempre se observando, se vendo. Então, em alguns ângulos eu já não gravava, porque eu sabia, né, que aparecia muito a questão dos meus dentes. Inclusive, eu já tive casos de pessoas que me mandaram no Instagram, tipo... Ai, hater. Tipo, adoro. né, muito bonitinha, mas o dente é horrível. E já tive, né, uma outra dentista uma vez que me mandou... Como é que é? Uma lead? Das mesmos criadores de não vai arrumar um namorado. Então... então, tinha, né, essa percepção do outro lado, que... como eu disse antes, não era tão perceptível de longe, mas na câmera a gente tá perto, né? Então, tinha sim. E eu acho que agora... Eu tinha muita a ideia do Invisalign, né? De, tipo, que ia aparecer. Eu lembro que era uma coisa que eu falava, tipo, vai aparecer porque eu vou estar gravando vídeo e o Invisalign vai ficar aparecendo. E tu falou, Mari, vai ficar aparecendo. E hoje até acho que aparece, de uma certa forma, quando eu gravo alguns vídeos, mas de um modo geral... não aparece isso pra mim, eu fico muito tranquila, né? Eu não sinto que eu tô com o aparelho. Isso pra mim, acho que é uma das partes mais importantes e o que eu mais tenho gostado de usar o aparelho é porque eu não sinto que eu tô com ele. Então, né, eu tô com ele muito naturalmente e ele se tornou parte, né, de uma coisa minha. Então, acho que eu já percebo, sim, essa coisa de me sentir mais à vontade de gravar de qualquer ângulo, né? Então, me sentir mais à vontade de
enfim, né? Eu tenho, acho que todo mundo tem a foto que a gente gosta mais de um lado. E eu tô louca pro dia que eu vou tirar foto dos dois lados. Esse Isso momento. já tá mudando. Depois eu desafio com a Mari lá das fotinhas. Não, a gente já percebe com certeza, assim, né? Que antes eu lembro, inclusive na infância, assim, que o quanto que agora a gente, né, pensando agora, literalmente, que eu lembro que eu colocava todo o cabelo para um lado, assim, porque o outro lado era o meu lado bom, que inclusive é esse aqui, gente. que então eu só tirava foto assim, realmente muito lateralizada, né? E hoje em dia eu já, tipo, enfim, tiro fotos super de frente, tiro fotos, né, de todos os lados, e eu acho que isso só tende a melhorar, assim. Então... Inclusive, essa parte do cabelo, eu também tive uma época que eu tava quase emo, pra ver se deixava a franja assim caindo, pra ver se tapava. E a pessoa, quando fosse tirar foto, tirava assim. Pra ver se não aparecia, porque às vezes era picos, né? Tem picos que era uma coisa que sim me incomodava, mas que o comentário das outras pessoas impactava muito, dependendo da época que a pessoa tá, que a energia, isso vale também, inclusive, para os pais. Por favor, não que os meus pais não se preocupassem com isso, mas se os pais hoje em dia puderem ter mais essa consciência o quanto isso impacta a vida adulta das crianças, a vida dessa criança, que hoje é uma criança e não liga e não se importa e tá tudo bem, mas quando ela cresce, ela tem que lidar com esses comentários que, às vezes, é uma pessoa que nunca te viu na vida e vai olhar e vai dizer, nossa, mas você não vai... Por que tu não coloca aparelho? Por que tu não coloca... Por que tu não coloca aparelho, gente? Eu escutei muito. Por que tu não coloca aparelho? Eu ficava tipo, gente... A gente troca por serviço. Quem dera, né? Quem vê até pensa. Então, nem precisa, né, essa pergunta se vocês viram o resultado, porque vocês acabaram de responder, né? Que se era o que esperava, né? A Mari tá quase... Ela tá indo para, digamos, a segunda parte, mas agora mais nos ajustes finais. A Lu tá... no começo, Sim. né? Olha, mas eu vou dizer que o meu marido, tudo dele, Encontrou ele tem um uma... namorado. Não, ele... Ela casou, ela casou. E nem tinha arrumado. As duas casadas, têm namorado antes do aparelho. Pois é, menina, que milagre. Olha. Ele é muito da planilha de cálculos, de anotar, de fazer todo... E ele fez um planejamento. Eu pensei, nossa, Andréia, sabe tu tá com esse planejamento? Ele disse, não, eu acredito que pelo que ela falou, até dezembro, esse dente vai estar no lugar. Até dezembro, esse dente, ele vai conseguir... Ele começou a fazer a evolução, assim, a estatística não, porque se a gente for parar para pensar, ele fez todo um cronograma, toda uma organização. Olha ali. E ali, tanto que a gente tava, porque ela conversou... Eles queriam saber, que assim, talvez quem esteja escutando, né, a Luana quando tem aquele canino, sabe, lá em cima... inclusive até o sorriso dela, eu tava olhando, ela tá falando agora, eu tava observando, o sorriso dela era assimétrico, ela baixava o lábio, hoje já não tá mais assim, porque mudou a forma dela falar, sorrir, eu sentia, né? a minha bochecha ficava diferente nas fotos e antes. aí eles ficavam falando assim, quando eles foram falar comigo, eles, tá, mas quantos meses? Quantos meses pra eu perceber a diferença? Quantos meses pra esse dente... encaixar. E eu, meu Deus, mas eles estão querendo muito precisão com coisas que a gente tem uma estimativa, mas não consegue ser tão precisa, né? Sim. Agora eu entendi. Eu tava dentro de uma planilha de Excel. Eu tava lá. Na verdade, não era tu que tava nos avaliando, era ele que tava fazendo Então, justamente por esse receio, brincadeiras, né? Mas de fato por esse receio de ter passado por outros profissionais que a gente não tava ali com medo de fazer. Confiou, fez todo o orçamento, passou pelos exames contigo, mas ainda estava inseguro, de certo modo, querendo se amparar alguma coisa.
Porque ele sabe, ele tem todo esse cuidado, porque ele sabe o quanto isso impactou na minha vida ultimamente com essa questão dos vídeos, porque a Mari tá gravando muito mais, tem curso, tem todo esse aparato mais profissional, mas eu também fazia vídeos mais caseiros no celular. Mas tinha o encarar a câmera de frente, perto, e o meu era visível, eu não podia... Eu abrisse a boca, ou de longe, ou de perto, dava para ver. Uhum. O ângulo que eu gravasse, dava para ver, e eu gravava. Uhum. Mas tinha aquele... Putz, poderia estar melhor, poderia ser melhor, poderia... Mas eu fazia igual porque era preciso. E porque eu queria me posicionar dessa forma, mas quando a gente foi lá fazer a avaliação contigo, Rodrigo, ele fez um prognóstico ali de, vai dar tanto tempo. Pelo que ela falou, eu acho que vai ser mais rápido que outras pessoas, porque ela explicou que ela vai tomar cuidado com isso, e esse vai ser ela vai tomar cuidado especial com esse dente específico, porque eu deixei bem claro, tu consegue mexer primeiro nele? Tem essa possibilidade? Porque eu já estava em desespero, eu estava literalmente entrando em desespero. E aí, quando a gente começou a sentir que ele estava descendo, eu falei, Rodrigo, eu acho que o dente está mexendo. Foi algo assim, meu Deus, eu não sei se é real, mas eu acho que o dente está mexendo. O Rodrigo não pode. Não tem condição do dente estar mexendo agora. A gente fez a previsão e... Foi antes. Não, foi... na nossa previsão era 6 meses. Agora a gente fechou 6 meses e já está praticamente 3 meses no lugar. Foi 3 meses, o tempo reduziu praticamente 2 vezes, né? Legal. Uhum. Do esperado, do que a gente esperava. Que eu perguntei para ela, tem um mês específico que eu posso contar com esse mês? Ela, espera. E eu pensando, meu Deus. E foi antes do que tu esperava. E foi muito antes do que eu esperava. Eu não consigo nem mensurar totalmente com palavras de dizer o quanto que isso foi maravilhoso, porque, de fato, é algo que tu olha assim, meu Deus, eu passei 5 anos esperando um resultado menor do que eu tive agora com 3 meses. Que lição tu teve disso tudo? A primeira lição, assim, é que é óbvio que tudo tem o seu tempo, mas eu acredito que hoje a internet me possibilitou te encontrar com mais facilidade e encontrar esse profissional, essa pessoa que realmente eu vi alguns resultados teus. E a lição é, de fato, um profissional capacitado. Porque na primeira avaliação, o Rodrigo já falou. Eu nem falei nada. Eu cheguei em casa, eu fiquei parada, assim, pensando. Eu estava estática e o Rodrigo falou, eu acho que ela vai resolver. Porque pela explicação que ela deu, é a primeira vez que a gente escuta uma explicação dessa de um dentista. Então... eu acredito que ela vai resolver, porque pelo que ela falou, só o que ela falou já foi diferente de todos os outros. Isso que ele não esteve nem presente comigo em toda a saga dos outros anos, né? Ele pegou só uma última etapa de agora há pouco. Não agora tão pouco, mas agora o último. Que já era melhor, mas nem se compara aos outros... os outros profissionais e a avaliação que eu tive de ti. Tipo, eu sabia que, nossa, agora sim, a lição que eu encontrei é procurem pessoas que estejam, de fato, alinhadas com o que tu procura, com o que tu busca e que entenda, de fato, do que tu tá buscando. Porque eu sabia que o teu foco era infantil, mas eu pensei, se ela tá resolvendo o caso dessas crianças, gente, o meu é fichinha. Muito bom. Então, né, até um pouquinho dessa tua pergunta, assim, e tu falou de tempo, né? E eu tô bem surpresa com o tempo também. Faz menos de um ano. Faz menos de um ano.
Acho que Faz menos de um ano. novembro ou dezembro vai fazer um ano. Né? Então, claro que, né, eu sabia que tava com essa esperança e acho que eu nunca priorizei isso depois de adulta, porque eu pensava, ai, que função, sabe? Que função colocar aparelho, que função ter que ir toda hora no dentista, enfim, acho que tinha muito disso. Então, eu nunca coloquei isso como uma prioridade e ao longo, né, de tudo e desde o início, enfim, tu me mostrou que podia ser muito leve. Então, ir ao dentista não se tornou pra mim, né, uma função. Ir ao dentista se tornou pra mim fazer uma coisa, né, que era importante pra mim, que estava me dando resultado, que está me dando resultado. Então, eu me surpreendi muito com o tempo, tô muito surpresa com o tempo, porque a gente vai conseguir finalizar. Também ela me prometeu e cumpriu com a sua promessa do tempo, que ela falou, Mari, relaxa, um ano, né, a gente gente? resolve isso aí. Ela te prometeu, né? Pra mim, ela dizia só calma. Mas não, Calma. não fale muito isso. Mas uma promessa possível, né? Então também não é assim, uma coisa mirabolante de nós vamos resolver tudo, né, em tanto tempo, mas no sentido de calma, né? Vai passar rápido. E de fato passou muito rápido, então eu tô bem positivamente, né? Tô muito surpresa, assim, de tipo, a gente tá conseguiu resolver, né? Com muita leveza. Eu acho que essa é a grande questão, assim. Tipo, ir no dentista pra mim se tornou uma coisa muito leve. Então, não é uma preocupação, e sim um tratamento que é leve de ser feito. Legal. Com o que tu falou, me faz lembrar de uma época, logo assim que eu coloquei aparelho, né? Eu e a minha prima colocou junto. A gente era muito... Tipo, a gente tem essa coisa de meio que irmã, que a gente tinha a mesma faixa etária de idade. Então, a gente era muito próxima. E aí, a gente fazia uma brincadeira de tipo... e aí, trocou a cor das coisas hoje? Isso, foi isso. Porque o dela também era bem semelhante ao teu caso. E não resolveu também. E a gente brincava assim de... vamos lá, trocar a cor das... Como se fosse só trocar a cor, né? Como se fosse só trocar a cor, porque não via resultado. Era algo que a gente ia porque os pais estavam pagando e... Ok, vamos fazer. O resultado vai vir? Não sabemos. Mas a gente está tendo que ir agora. E me fez lembrar do quanto que hoje, comparando com outras épocas, o quanto que hoje é prazeroso ir. Tem essa leveza de que, meu Deus, para mim é leve, mas é um turbilhão de emoções, porque às vezes a gente eu vou e volto de lá pensando, sério que já... eu faço, Rodrigo, será que vai dar o tempo inteiro? Porque a Andrea tá indo muito rápido. Gente, que legal. Eu não gosto muito de falar de tempo, né? Porque o tempo tá relativo, sempre aqui, né? Tá sempre aqui, né? A pressão do tempo, o ortodontista, ele atucana um pouquinho. Mas dentro da previsibilidade, acho que vai indo como tem que ir. Vamos dizer assim, né? Perfeito. Que bom que vocês estão felizes com o tempo. Sim, não, eu tô super certeza. feliz agora, eu aguento bem. Pode botar mais 5 anos que eu aguento tranquilo, porque agora já... Eu fiquei bem feliz de conversar com vocês. Eu acho que a ideia era essa mesmo. Porque eu não tô aqui para falar de mim, né? Mas ouvindo vocês falarem, só reforçou o que eu falo mesmo para os meus pacientes, falo nas minhas redes, que não importa o aparelho, que o aparelho sozinho não faz nada. Sim. Importa um bom diagnóstico, importa um bom planejamento, então importa o piloto, o ortodontista, né? Então, quando eu digo para os pacientes ou para os pais, enfim, eu digo assim, olha, aqui a gente tem um menu, você vai escolher dentro das possibilidades qual aparelho que a criança vai usar ou que o filho vai dentro do que pode, né? E você opta porque se vai para alinhador, se vai para o fixo ou vai para o estético, enfim, não interessa. Agora, como a gente vai fazer, aí existe um caminho, né? O problema é um e a solução também é um. E é isso que vocês acabaram de dizer. Sim. Né? E porque é muito comprometimento tu pegar um caso de alguém e entregar. Eu levo isso muito a sério.
Porque tem que dormir e a cabeça lá no travesseiro, não pode ficar pensando no paciente, né? Perfeito. E o engraçado é que o nosso caso é agora pensando, tu falou, e o nosso caso é bem diferente. A gente teve problemas diferentes, tipo, e usa aparelhos diferentes, mas o resultado, ele tá super alinhado com o que a gente esperava. Eu acredito que muito mais do que eu esperava, e tu também, né? Sim, com certeza. O resultado é confiança. Confiança em sorrir, não é? Confiança, orgulho em sorrir, Orgulho né? em sorrir. Isso aí. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que né? agradeço. Coisa boa estar Ai, aqui com vocês. Muito sim. bom falar sobre isso. Acho que a gente tem que falar cada vez mais, assim, né? E a questão estética, no meu caso, acho que a gente pode dar o devido valor, né? A gente vive num mundo, né, onde a estética é sim importante. Acho que ignorar isso é até uma irresponsabilidade, né? Verdade. Com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Então, não autovalorizar, né? Tipo, tornar isso maior do que realmente é, mas dar a devida atenção, né? Porque isso tem impactos depois nessa criança que cresce, né? Nesse adulto, de como ele se vê, de como ele se percebe. E a gente, enquanto adulto, também priorizar isso, né? Se permitir priorizar isso, se permitir priorizar, né? A gente se gostar mais, se cuidar mais e fazer isso pela gente. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. Te agradeço por estar aqui. Sempre bom estar contigo. Queridas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e falando sobre toda essa dor que é crescer, que numa era que não tinha esse impacto da rede social, que não tinha o impacto que tem hoje, mas mesmo assim impactou muito a minha infância, adolescência, emprego, que impactou toda a minha vida. E hoje, ainda mais, tu que é especialista no assunto, né, Mari? Que hoje, com a crescente do TikTok, com a crescente das redes sociais, as crianças estão cada vez mais ligadas na aparência, no skincare e essas coisas. E talvez nem tanto olhando para essa parte da estética, que é, de fato, necessidade, que é o aparelho, que não é só colocar os dentes, deixar os dentes visivelmente alinhados, que eu acho que em outro momento tu pode explicar ainda mais para as pessoas a questão do que tu mostrou hoje no story, da arcada dentária, que eu achei absurdo o resultado. Sim, que é um resultado de função também, né? Acho que é isso, entender que dente é função e estética. Então, pessoal, encerramos hoje esse nosso segundo podcast com essas maravilhosas que, com certeza, têm o maior orgulho de sorrir. Obrigada.